que é um gatilho emocional? Como que a gente lida com ele, que a gente desengatilha? Enfim, meu nome é Marisha Gaia, eu sou terapeuta corporal especializada em sexualidade e em traumas que afetam o seu tesão de viver, né? Afeta sua libido, sua coragem, seu ânimo. É isso, minha gente. A gente vai falar mais sobre isso por aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre os gatilhos. Os gatilhos, eles são meio que uma consequência dos eventos traumáticos, talvez, que a gente vivenciou. Os gatilhos são sistemas de defesa, literalmente, sabe aquele campo minado que você tem que passar com cuidado, porque se você pisar ali, bum, explodiu. Então, assim, gatilho, no mundo ideal, a gente trabalha pra não ter gatilho, né, minha gente? Mas não é isso, né? Não é isso que acontece. Gatilho a gente tem a toda hora. Tem gente que... Eu já me relacionei com caras que fala, nossa, mas eu não tenho traumas. Eu não tenho traumas, você que é traumatizada. Tá bom. Aham. Alguém manda pra ele depois. Se alguém te falar isso, manda meu vídeo depois sobre todo mundo tem trauma. Todo mundo tem trauma, minha gente. Todo mundo tem trauma, todo mundo tem gatilhos. A única coisa é que algumas pessoas ignoram seus gatilhos, estão tão congeladas que nem percebem que, enfim, estão tão inconscientes sobre seu próprio funcionamento que elas simplesmente não percebem que elas estão sendo reativas, impulsivas. Enfim, minha gente. Então eu vou tentar desenhar essa ideia de gatilho, que talvez não seja uma coisa que você tem conhecimento, tá? Então vamos lá. Você tem ali aquele namorado, aquela namorada que toda vez que você sai ou faz alguma coisa, já na época do namoro, você tem que dar satisfação de tudo. Onde você tava, com quem você tava fazendo o quê. E nossa senhora, aquela coisa muito comum de adolescente fazer isso, né? Eu não sei qual a necessidade, mas enfim. Aquela coisa de controlar o outro. Porque se tem a ideia de que sim, você começa a se relacionar com alguém e agora você tem direito de saber onde essa pessoa vai, com quem ela vai, onde ela anda. Olha o nível de controle, minha gente. Pelo amor de Deus. Mas enfim. Aí você tem aquela namorada, aquele namorado que te intoxica com esse tipo de comportamento. E aí, beleza. A relação acaba porque você, sei lá, chega no momento que você não aguenta mais, você tá começando a entrar numa síndrome do pânico, sei lá, você tipo, porra, não dá mais, não dá mais, não consigo. E aí, ok. Separou, vem aquele alívio na alma. Aí você passa um tempo sem se relacionar com ninguém, porque aí você fica tipo, nossa, nunca mais quero me relacionar com alguém, porque, sei lá, toda vez que eu me relacionar com alguém, essa pessoa ela vai querer saber onde eu vou, o que eu faço, enfim. Aí você fica um tempinho lá, né, sem se relacionar com ninguém, até que o príncipe e a princesa, outro príncipe e outra princesa chegam na sua vida. Ixi, aí você não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, que você tá gostando daquela pessoa, mas você não quer viver aquelas dores que você viveu nos relacionamentos. Nem é só por dar satisfação, porque a pessoa que pede satisfação de tudo, ela já criou e instalou em você 1 milhão de gatilhos. Porque com certeza tiveram várias situações que viraram motivo pra briga, sabe? E de repente você tá ali, enfim, nem pra sua mãe você dava satisfação e pra gata, pro gato, você começou a fazer isso, né? E aí aparece uma pessoa super legal, super tranquila, super massa na sua vida. Mas você não quer se entregar porque você não quer vivenciar o que você vivenciou. O inferno que você vivenciou na última relação. Ou então, até você começa a se jogar, a se entregar. De repente a pessoa, sei lá, vira pra você e manda uma mensagem e fala, onde você tá? Nossa, você já percebe que uma angústia, uma raiva, alguma coisa começa a borbulhar dentro de você. E você já começa a brigar com a pessoa, você fala, meu Deus, eu não vou te dar uma satisfação, você não me deixa em paz. E de repente você tá explodindo e a pessoa tá do outro lado assim, de tipo, ué, eu só perguntei aonde você tá. Porque, sei lá, tem que fazer alguma coisa. Gente, aí a gente vai carregando, sabe? Cada nova relação vai instalando na gente, sem falar que a gente já tem instalado no nosso aplicativo, aqui no nosso sistema interno, na verdade, coisas que os nossos pais instalaram. Então imagina. A pessoa que já cresceu com uma mãe controladoríssima, assim. Um pai extremamente preocupado. Então essa pessoa, ela no começo da relação que ela foi ter com o parceiro, com a parceria,
ela já estava acostumada a dar satisfação pro pai e pra mãe, já estava acostumada com o controle do pai e da mãe. Então a mãe já tinha instalado esse terror nela. Só que ela sabia lidar. Só que quando vai para um relacionamento, meu Deus, o inferno às vezes é muito maior do que era na sua casa. Na sua casa só plantou a semente do caos. No relacionamento o caos brota. E aí, rindo de nervoso, né? De fato, muitos gatilhos ficam instalados na nossa infância pelas pessoas, nossos cuidadores. Eu falo de pai, de mãe, mas às vezes são os avós, os tios, a pessoa que cuidou de você. Se você teve duas mães ou dois pais, enfim, whatever, são seus cuidadores, né? Os seus cuidadores instalaram em você. Não é porque a gente quer, falando como mãe, né? A gente nunca quer fazer isso com os nossos filhos, mas é isso, minha gente. A gente instala, assim, muita coisa nos nossos filhos e os relacionamentos às vezes podem pisar, né, nesse campo minado, né? As pessoas elas vão passando por esses lugares que elas nem sabiam que tinham gatilhos, ou elas também podem instalar novos e a gente vai chega nessa fase de 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, que a gente já tá aqui, ó, saturado. E é por isso que eu acho que tem muita mulher hoje. A gente tá falando muito sobre as mulheres que estão parando de se relacionar com homens. Elas estão preferindo ficar solteiras, whatever. Porque elas já não estão mais aguentando. A gente, na verdade, não tá aguentando isso, gente. Porque é uma recorrência. A cada relação, a cada date, a cada conversa, a gente acaba ficando cansadíssima de sempre a mesma coisa. Ou estão pisando sobre os nossos gatilhos, disparando os nossos gatilhos, porque quando você, por exemplo, vamos lá, tô conhecendo alguém. Ou quem tem um nível de autoconhecimento, às vezes já deixa claro, olha, tal coisa dói em mim. Olha, ainda não elaborei tal coisa, ainda tenho esse desafio. Se a pessoa tá presente, consciente e disposta, ela vai pegar e falar, poxa, eu já sei que fazer tal coisa vai deixar ela mal. Então, assim, eu preciso ficar presente, consciente disso. Eu vou evitar fazer uma coisa que possa deixá-la extremamente desconfortável. Ou, se isso acontecer, porque ninguém é perfeito, às vezes a gente de fato esquece, eu vou lá e peço desculpa e me comprometo a não fazer de novo. Mas acontece que a maioria das pessoas não, elas só querem cuidar de si mesmas, elas só querem se poupar. E eu não vou falar dos homens, porque talvez os homens fiquem bravos comigo, que vão falar que as mulheres também fazem isso, enfim. Mas vamos falar de pessoas. As pessoas estão tão doloridas, as pessoas estão tão traumatizadas, as pessoas estão tão cheias de gatilho, que qualquer coisa há uma explosão. Ou pessoas que não estão conscientes de que as pessoas estão feridas, chegam de qualquer jeito e acham que você que lute. Então a gente precisa encontrar um caminho do meio. Um caminho do meio entre tentar ao máximo não instalar novos gatilhos. Um caminho do meio entre tentar ao máximo não pisar na ferida das pessoas, porque isso é importante, né? A gente olhar pra isso, cuidar disso, cuidar desses gatilhos. E uma dica é: vá pra terapia pra entender como funciona o seu campo minado. Então, literalmente, faz um mapa do seu campo minado. Olha, eu sei que tal palavra, tal gesto, tal ação, tal não sei o que, batata, isso vai me tirar do eixo. Isso vai me deixar desconfortável. Isso vai me deixar furiosa, que seja. Então, é sua obrigação cuidar desse mapa, explicar esse mapa, reconhecer esse mapa, enfim. Você tem que saber sobre si mesmo. Você tem que cuidar de si mesmo. Você tem que, assim, a única pessoa obrigada a cuidar de você é você mesmo. Isso aí é obrigatório. Se você cresceu, se você já passou principalmente dos 18 anos, quem tem que cuidar de você é você mesmo, gato. É você mesma, gata. É isso. Terapia. Eu sei que aos 18 anos a gente ainda tá saindo da casa dos pais, né? Mas às vezes com 25, com 30, enfim. É isso. Vida adulta. Bora entender sobre os nossos gatilhos, comunicar eles pro mundo, cuidar do seu território e boa sorte. Mas isso precisa de terapia. Beijo grande e até o próximo vídeo.